Bom dia, vou trazer uma palavra para você que está aí no fundo do poço, no chão. Jesus vai estender a sua mão, Deus Pai Todo-Poderoso vai estender a sua mão, te pegar, te levantar e te fazer andar sobre essas águas do impossível. Sobre isso que está acontecendo na tua vida, meu irmão, não desanima, não joga toalha. Não se entregue, não entregue. Sabe, essa situação dizendo, não tem mais solução. Tem solução. O nosso Deus é todo poderoso e não há de nos abandonar. Ele não vai te abandonar. Não vai, ele vai cuidar de você. Está aqui em Mateus, no capítulo 14, Jesus anda sobre o mar. Preste atenção nessa palavra. Logo em seguida, compeliu Jesus aos discípulos que embarcassem para passar diante dele, do outro lado, enquanto ele se despedia daquela grande multidão que estava ali em busca de milagres, que estava ali em busca de entender, de compreender, de se alimentar da palavra e de aumentar a sua fé. E despedindo as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava só fazendo sua oração. Nós devemos também tirar um momento de nos trancar no nosso quarto, de procurar um local de paz para orar, para conversar com o nosso Deus. Entretanto, o barco já estava longe, muito longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe o vento contrário, quando está acontecendo na nossa vida, tudo ao contrário, soprando ao contrário, a gente não tem o que fazer. A gente não consegue dominar essa situação, não consegue organizar as coisas, não consegue sair do meio do vento. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles e foi andando sobre o mar. Porque sim, nós servimos a um Deus que pode andar sobre o mar ou abrir o mar para que ele passe a pé seco e nós também. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tema. Jesus está, sabe, gritando para mim e para você: tem bom ânimo no meio dessa tempestade, sou eu estou chegando, eu vou te ajudar. Para ouvir. E Pedro respondeu: se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo, andar sobre as águas. Não tem hora que Deus está gritando e a gente está sem acreditar? Como Pedro aqui? Não, eu acho que não é Deus, eu acho que não tem solução, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei, eu não estou acreditando não. Não é assim? Na dúvida. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco. Sabe, tomou uma atitude, uma decisão de fé. Precisa ter fé para enfrentar a tempestade, para pisar ali no mar. E andou sobre as águas. E quando chegou perto de Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, para aquele mar, para aquilo tudo ali, ele começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Quando a gente tira os olhos de Deus, os olhos do altar, que a gente vai olhar para o problema, nós vamos afundar. Assim como Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus confiante, ele ia andando sobre as águas. Sobre as águas. Mas quando ele focou naquele problema, naquele vento, naquela água, ele começou a afundar. E ele pediu socorro a Jesus. Como a gente diz, minha fé está pouca, Jesus, socorro, me ajuda, me ajuda. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse:
homem de pequena fé, por que duvidastes? E ele diz para mim e para você, por que duvidas do meu poder? Por que tu não dormiu? Por que tu acordou com essa angústia tão grande no teu coração? Por quê? Por que duvidas que eu posso fazer? Por que duvidas que eu posso fazer? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E todos que estavam ali adoraram a Jesus e dizer verdadeiramente, és o Filho de Deus. Tem momentos que a gente só vai dizer, não, foi Deus. Quando a gente vê ali feito mesmo, né? Quando a gente tá com um milagre nas mãos, mas quando a gente tá no meio da tempestade, a gente titubia, a gente duvida. Sabe? E muitas vezes tem pessoas que afundam e não saem mais. Mas Deus está nos estender a mão lá do trono, lá do céu. No meio dessa tempestade, ele diz, vem, entrega teu caminho, tua vida a mim. Eu vou acalmar o vento, eu vou acalmar as águas. Eu vou acalmar. Eu vou acalmar. Tu crê? Se tu crê nessa palavra grandiosa, gloriosa, dá um glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Nesse exato momento, a mão do Senhor está estendida para ti. Segura! Segura na mão de Deus e vai, não olha para o vento, não olha para as águas revoltas, essa onda enorme, esse tsunami que está aí na tua vida. Deus proverá. Ele vai segurar na tua mão e vai te levar para o barco e vai cessar esse problema, essa tempestade. Tu crê? Nós servimos ao Deus maravilhoso, grandioso, poderoso. Não há outro. Não há outro. Mas para que o nosso milagre possa acontecer totalmente, por inteiro, nós devemos focar os olhos no alvo, que é Jesus. Oh, glória, tu recebe essa palavra? Tu recebe essa palavra, o vento vai cessar, as águas serão acalmadas, o gigante cairá, o leão fechará a boca, porque o Senhor está a estender as mãos para ti. Eita, basta que me toque, Senhor. Ai, basta para que tudo possa acontecer. Para minha alma cansada, sei. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Irão acontecer grandes coisas e nós vamos contar a vitória pelo poder da palavra. A palavra de Deus que não volta vazia, que é viva e eficaz. Essa sim faz o impossível acontecer em nossas vidas. E nós vamos contar os nossos milagres. Eu creio, não esquece de contar não, viu? Não esquece de contar o que Deus fez na tua vida. Estenda a tua mão. Segura na mão do Senhor e confia. Tenha um dia abençoado, cheio de livramento, paz, prosperidade, força para vencer os obstáculos, força para andar sobre o mar, força. Essa força está em Deus. Busca. Não olha para os lados, olha para Ele que você não vai afundar.